Aleluia. Salve a Deus com o Pai do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas. Capítulo 4, versículo 4 em diante, 6 em diante. Quando a igreja acha, quero aqui externar minha gratidão a Deus por mais essa oportunidade e também a diaconisa irmã Lúcia pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui nessa noite. Estamos sempre aqui, né? Toda noite, todo domingo, mas para ministrar a palavra. Quem achou pode dizer amém? Vamos fazer uma leitura do livro de Jonas, capítulo 4, versículo 6 em diante. Diz assim: E fez o Senhor nascer uma aboboreira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? Amém, irmãos? A igreja pode sentar. Como os irmãos perceberam, nós vamos falar um pouquinho sobre Jonas, o profeta. Algum tempo atrás eu li esse livro de Jonas, e a gente, quando começa a ler ou começa a ouvir sobre Jonas, a gente sempre lembra do grande peixe, de como a história começou, mas a gente poucas vezes se atenta para como a história terminou. A história termina nesses últimos versículos que nós lemos aqui. Jonas discutindo com Deus por causa de uma aboboreira, por causa de uma planta, e desejando a morte por causa de uma planta. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse missionário, porque hoje é um culto de missões, e já faz algum tempo que eu tenho sentido de Deus de falar sobre Jonas, e caso outro dia a irmã me convidou, eu falei: uma hora a irmã vai acabar me convidando. Mas como eu sempre falo, eu não sou pregador, eu gosto de falar de Jesus, falar da palavra dele. E Deus tem falado muito no meu coração nesses últimos dias sobre Jonas. E eu acabei constatando aqui, diante dessa história, e principalmente diante do final dessa história, a frustração de Jonas. Jonas, no final desse livro, nós podemos ver que ele era um missionário frustrado. Ele não estava contente, ele não estava feliz. Ele não estava feliz com o resultado daquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele para fazer, daquilo que ele tinha feito. E no final do livro ele deseja a morte. Mas a gente vai falar sobre 5 defeitos que eu pude tirar dessa história, 5 defeitos que nos transformam em missionários frustrados, assim como Jonas no final desse livro. Mas antes de falar sobre isso, eu queria abrir um parênteses aqui.
para falar que missionário não é só aquele que tem um título de missionário. Missionário não é só aquele que prega, não é só o pastor, não é só o presbítero. Missionário é cada um de nós. Nós somos missionários a partir do momento que aceitamos a Cristo. Lá em João, no capítulo 4, no versículo 4 ao 42, nós vemos a história da mulher samaritana. É um dos exemplos mais claros de um missionário, de uma missionária. Ela virou missionária instantaneamente após ter um encontro com Jesus. E é comprovado isso no versículo 39, que diz: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra daquela mulher, pelo que ela testificou. E ela disse-me tudo quanto tenho feito. E muitos creram no Mestre ali por causa daquela mulher. Nós, quando aceitamos a Cristo, no início da nossa conversão, no início da nossa caminhada, nós já precisamos automaticamente entender que a essência do Evangelho é você propagar Cristo. A essência do Evangelho é você falar para o seu vizinho, para o seu colega de escola, para o seu colega de trabalho, é você falar aquilo que Deus tem feito na sua vida. E a gente vê aqui que muitos, assim como Jonas, muitos não querem fazer aquilo que Deus falou com você para fazer. Não querem colocar à frente aquilo que Deus te chamou para fazer. Ou seja, o missionário não é só aquele que faz missões, aquele que trabalha com missões, aquele que trabalha no departamento de missões. Aliás, até queria pedir já desculpas aqui, porque eu vou falar uma coisa que talvez os irmãos se escandalizem. Nós estamos hoje num culto de missões. Nós temos um departamento de missões na nossa igreja, muitas igrejas trabalham com missões, tem departamento de missões, mas muitas das vezes a gente pega se pensando: qual é o sentido de um departamento de missões na igreja? Por que existe um departamento de missões na igreja? Eu, Éder, não vejo sentido. Sabe por que eu não vejo sentido? Porque cada um de nós somos missionários. E por que existe um departamento de missões na igreja? Porque muitos não querem fazer missões. E aí alguém tem que fazer. Aí por isso cria o departamento para as pessoas fazerem. Porque a grande maioria não quer fazer. Quando você convoca alguém para fazer um evangelismo, para ir na casa de um irmão que está enfermo, para orar por um doente, só aqueles que fazem parte do departamento de missões se levantam para fazer. Às vezes um ou outro de algum outro departamento que é convidado, às vezes vai, às vezes fala: eu não posso, eu tenho um compromisso. E é exatamente por isso que existe o departamento de missões. Mas se a igreja entendesse o que é ser missionário, um crente missionário de verdade, de fato, não existiria departamento de missões na igreja. Todos nós estaríamos sempre prontos a fazer missões, sem precisar do título missionário para fazer isso. E é exatamente por isso que eu penso dessa forma. Talvez até alguns possam falar: poxa, ele está falando que não pode ter departamento de missões na igreja. Não, não é isso. Mas para vocês entenderem por que existe. E existe por causa que muitos não querem fazer. Paulo disse em Timóteo, capítulo 4, versículo 2: pregamos em tempo e fora de tempo. Pregamos em tempo e fora de tempo. Quando nós aceitamos Jesus, estamos no primeiro amor, muitas das vezes as pessoas acham até que a gente é chato, só sabe falar de Jesus, só sabe falar daquele Deus lá dele. Mas é porque o encontro com Deus transforma a gente de uma tal forma que a gente não consegue falar de outra coisa. A gente não consegue falar de outro assunto. A gente só consegue falar daquilo que Deus faz, que Deus tem feito na nossa vida. Então, partindo desse princípio, a gente vai partir, eu vou falar aqui sobre os 5 defeitos que nos torna missionários frustrados, mas eu vou abrir um parênteses aqui e vou colocar que nos torna crentes frustrados. Porque se todo crente é um missionário, então um missionário frustrado também é um crente frustrado, e vice-versa. Então, o primeiro defeito que a gente vê em Jonas, logo no início do seu ministério aqui, logo no início do seu livro, é que ele desobedeceu uma ordem direta de Deus.
Ele foi desobediente. E a desobediência é o primeiro fator que nos torna crentes ou missionários frustrados. Desobedecer a Deus é algo que não tem escapatória. Além de desobedecer a Deus, ele fugiu de Deus. Ele fugiu daquilo que Deus tinha dado para ele fazer. Quando a gente foge de um inimigo, quando a gente foge de uma pessoa que quer o nosso mal, a gente consegue se esconder, a gente consegue fugir. Mas de Deus não tem como se esconder. E Deus achou ele no porão daquele navio. Ele tentou fugir, Deus achou ele, porque Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, tem o controle de tudo nas mãos. Como que você consegue fugir dele? Alguns anos atrás, lá no ano de 2004, eu estava começando a tocar aqui nessa igreja. E no início a gente quer só tocar, quer cantar, quer fazer. Eu me lembro que a gente tinha um grupo aqui, a gente saía para as igrejas com o violão nas costas. Às vezes chegava na igreja sem nem saber se ia tocar. Chegava, sentava com o violão lá esperando que alguém desse uma oportunidade, que a gente queria tocar, ia cantar. E numa dessas a gente foi numa vigília lá em Rio das Ostras, eu me lembro bem. E naquela vigília eu não tive oportunidade para tocar. Meu violão ficou no cantinho da igreja. A missionária chamou a gente lá na frente para quem queria ser batizado no Espírito Santo. Eu tinha 16 para 17 anos. Não tinha sido batizado nas águas ainda. E aí ela revelou para mim assim: Deus está mandando te dizer que você tem que largar o seu instrumento, que você tem que parar de tocar e que você vai ser um pregador do Evangelho dele. Naquele momento eu pensei comigo: essa mulher é doida. Eu tenho um chamado, e o meu chamado é cantar, é tocar, é um louvor. Eu não tenho nada com a palavra. 21 anos depois, 24 anos depois, 21 anos depois, eu estou aqui pregando. Talvez o recado foi meio contorcido, talvez ela entendeu errado, disse que eu tinha que largar a música. A gente não precisa largar aquilo que a gente gosta de fazer, mas a gente precisa fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Alguns dias atrás eu coloquei um menino aqui perto, aqui, ó, e alguém falou para ele: ó, daí para pregar é um pulo. Qual o problema? A gente está aqui para isso, gente. Todos nós temos a responsabilidade de pegar esse microfone para falar do amor de Deus. Não é só o pastor, não é só o presbítero, não é só o diácono. Todos nós temos capacidade para isso. Ah, Hélio, mas eu não sei falar. Moisés não sabia falar, mas Deus não fez através da vida dele. Nós não temos que nos envergonhar daquilo que Deus dá para a gente, daquilo que Deus nos chamou para fazer. Em 2015, a gente começou o ministério que a gente tem nas ruas, e foram anos difíceis, de 2015 até 2019, eu ali fazendo aquele trabalho nas ruas, um trabalho que ardia no meu coração, um trabalho que eu sabia que era um trabalho missionário desde o início, porque antes mesmo de eu começar esse trabalho, eu já fazia encontros de bandas na nossa igreja lá, e reunia os jovens, levava para as ruas, pregava, louvava, evangelizava. E quando eu fui fazer esse trabalho, ainda chamei alguns para ir comigo. Muita gente falou: não, eu não quero não, para lá. E foram 4 anos fazendo esse trabalho, de 2015 a 2019. E em 2019 eu falei para Deus: não dá mais, não quero mais fazer isso, estou muito cansado. E eu disse para Deus: abre uma porta de emprego para mim, Senhor, que eu prometo ao Senhor que eu vou continuar fazendo nos feriados, nos fins de semana, eu vou continuar fazendo. Sabe o que eu fiz, irmãos? Parei de fazer. Eu comecei a trabalhar numa grande empresa lá, uma multinacional, lá na cidade onde a gente morava, e só voltei à rua uma vez só. Inclusive a Fernanda até estava grávida da Maísa quando a gente foi naquela oportunidade de fazer esse trabalho lá, e depois eu não voltei mais. E eu tentei dar um jeitinho com Deus, e aí Deus falou: eu quero você fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. E Deus fez todo um redemoinho na minha vida, me trouxe de volta para cá, me colocou de volta na rua. Porque quando Deus tem um chamado na nossa vida, a gente pode até fazer aquilo que a gente gosta de fazer, mas a gente não pode deixar de fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Jonas não se preocupou com o que Deus tinha na vida dele. Ele simplesmente quis fazer o que ele queria.
Ele não quis pregar, ele não quis falar de Deus, ele não quis falar do amor de Deus, ele não teve compaixão. Como que nós podemos deixar de falar de Deus? Como que nós não podemos deixar de pregar? Como que nós não entregamos para Ele aquilo que Ele nos confiou? Não fazemos aquilo que Ele nos confiou. Se Ele entregou tudo que Ele tinha para que você tivesse aí. Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Não foi em vão. Então, quando nós pegamos um microfone, ou até mesmo na rua, quando a gente encontra alguém que a gente quer falar do amor de Deus, é o mínimo. Olha, é o mínimo que nós podemos fazer. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Eu não consigo falar. Se lembre do que Ele fez para que você estivesse aqui hoje. Aleluia. Se lembre de Jesus morrendo naquela cruz para te salvar. Às vezes a gente se perde na vida, às vezes a gente se perde com amizades, com pessoas que falam coisas ao nosso redor que nos contaminam. E a gente não consegue reverter isso porque nós não abrimos a nossa boca. E assim a gente entra no segundo defeito de Jonas. O primeiro foi a desobediência. E o segundo foi o egoísmo. Foco no próprio conforto. Jonas se preocupou mais com aquela sombra que a planta estava fazendo em cima dele do que com os moradores daquela cidade. Será que nós hoje, nos dias de hoje, não temos sido como Jonas, nos preocupando mais com a nossa vida do que aquilo que Deus confiou em nossas mãos? Eu falei aqui numa outra oportunidade que às vezes a gente fala assim: Deus, eu vou fazer para você até aqui, a partir daqui eu não consigo fazer. Às vezes a gente coloca em primeiro lugar a nossa casa, o nosso emprego, o nosso trabalho, e a gente vai deixando as coisas de Deus para depois, ou até mesmo a igreja. Colocamos a igreja em primeiro lugar, porque também muitos de nós estamos aqui seguindo um rito. Eu tenho que estar no culto na quarta, eu tenho que estar no culto no domingo, eu tenho que estar na escola dominical. Se eu fizer isso aqui, está tudo certo. Mas e a sua vida? E a sua intimidade? E a sua vida fora daqui? Como você tem sido quando você sai daquela porta para fora? Como nós temos nos portado lá fora? O seu vizinho, o seu colega de trabalho, como ele vê você? Outro dia até um pastor estava falando aqui na escola dominical, falando, de um irmão, que uma pessoa da rua chegou para ele e falou: pastor, queria falar para o senhor daquele irmão lá. Nossa, aquele irmão, o pastor ficou até apreensivo. Vai falar mal dele. Aquele irmão é uma bênção, pastor. Aí o pastor respirou aliviado e falou: amém. Mas às vezes acontece o contrário. Olha, aquele irmão lá que vai na sua igreja, só Jesus. Como tem sido a nossa vida fora daqui? A gente prega em tempo e fora de tempo, e a gente prega também com a nossa vida, com a nossa atitude, com aquilo que a gente vive no dia a dia. Eu me lembro, alguns dias atrás, eu estava tocando lá em Cabo Frio, e uma moça chegou para falar comigo: olha, você lembra do meu pai? Meu pai era aquele senhor que ficava ouvindo você tocar ali na Praça da Cidadania. Ele faleceu. Eu falei: puxa, um homem bom. E tinha esse senhor, quando eu tocava na Praça da Cidadania, tinha uns prédios ali em frente, na Praia Forte. Ele descia para me ouvir tocar. E foi um homem que abençoou meu ministério. Comprou um pendrive meu, que eu vendo nas ruas, de músicas minhas, sempre estava ofertando, e me ajudou também com oferta para encontrar minha caixa que eu uso hoje na rua. Um homem assim, que gostava de me ouvir tocar, gostava de me acompanhar, mas era um homem afastado, era um homem que tinha sido presbítero na casa do Senhor, mas estava afastado há muitos anos. E nas poucas oportunidades que eu tive de conversar com ele, falei de Jesus para ele. Falei: você precisa voltar. Deus ainda tem um plano na sua vida. Volta para a casa do Pai. Eu preciso voltar mesmo. E ficava aquela conversa, não tomava decisão. E aí, quando eu fiquei sabendo da morte dele, eu olhei para dentro de mim e falei: será que eu fiz tudo que eu podia ter feito? Será que eu fiz tudo que eu podia ter feito? Às vezes, tudo que a pessoa precisa é de uma palavra, de um aperto de mão, de um abraço.
é você demonstrar amor. Mas hoje o que a gente vê é o contrário. São pessoas daqui julgando de lá. Porque eu estou dentro e você está fora. Porque eu estou na graça e você não está. Porque eu sou santo e você é pecador. Todos nós somos pecadores, irmãos. Então, às vezes, a gente precisa olhar para dentro de nós e ver o que nós precisamos fazer, onde nós precisamos mudar, para que Deus possa agir através da nossa vida e nós possamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Hoje, a gente vê a igreja, infelizmente, a grande maioria das igrejas hoje, claro que existem poucas igrejas como essa aqui, que as pessoas oram, que as pessoas buscam, a gente vê isso. Mas a gente vê muitos lugares hoje onde a religião tem tomado conta da igreja. Lá atrás, os fariseus tinham a religião e ninguém podia fazer nada fora daquela religião. Por isso Jesus foi perseguido. E hoje, muitas vezes, a gente vê isso acontecer dentro das igrejas. Alguns anos atrás, eu estava também tocando numa cidade, lá no interior de São Paulo. Chegou um rapaz vestido de mulher, e eu já contei esse testemunho outras vezes, mas não aqui. Ele chegou vestido de mulher, sentou para me ouvir tocar. E ele me ouviu tocar por uns 40 minutos. Depois ele se levantou e falou: eu posso cantar um louvor com você? Vestido de mulher. Eu olhei para ele e falei: pode. E aí ele começou a puxar um louvor da Aline Barros, eu toquei. Quando ele terminou de cantar, cantou muito bem, por sinal. Quando ele terminou de cantar, os olhos dele cheios de lágrimas, ele falou para mim: muito obrigado, você não sabe o bem que você fez por mim hoje. E ele saiu e foi embora. Uns 7 meses depois eu estava naquela cidade de novo tocando. Ele já apareceu, sentou para me ouvir tocar de novo, só que ele estava diferente, eu não o reconheci, porque ele já estava vestido de homem, cabelo cortadinho, todo arrumadinho. E eu tocando ali, ele veio falar comigo: você lembra de mim? Eu falei: não estou lembrado, eu sou aquele rapaz que cantou com você uma música da Aline Barros. Eu falei: nossa, você está diferente. Ele falou: naquele dia eu voltei para Jesus. Naquele dia eu voltei para Jesus, porque você me deixou cantar com você. E Deus falou no meu coração: você precisa voltar. E eu voltei. Estou há 7 meses na igreja. Estou inclusive conversando com uma menina que eu conheci na infância. A gente vai começar a se relacionar, vamos começar a namorar. E aquele rapaz falando aquilo para mim. E eu pensei: pois é, mas aquele rapaz não teria tido essa oportunidade dentro de uma igreja. Às vezes as pessoas precisam ser abraçadas, precisam ser amadas. E a religiosidade tem nos afastado das pessoas. A religiosidade tem nos deixado indiferente ao outro. Pregar, ser um missionário é amar. É amar o outro. Irmãos, eu não estou falando isso só para você, estou falando para mim também. Quantas das vezes nós deixamos de fazer algo porque tem uma coisa importante para fazer, tem um compromisso, tem algo que não dá para adiar. Mas não dá para você adiar hoje, não dá para você adiar fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não dá para deixar para depois, irmãos. Jesus está à porta. O nosso tempo nessa terra está se findando. E aí eu fui pesquisar sobre a cidade de Nínive, por que Jonas tinha aquela aversão àquela cidade, por que Jonas não queria pregar para aquela cidade. E eu vi que Nínive era a capital do poderoso império da Síria. Nínive era conhecida por sua crueldade e opressão, inclusive sobre o povo israelita. Então Jonas, sendo israelita, ele via esse povo como um inimigo a ser destruído, e não com misericórdia. Nesse ponto a gente consegue ver o dilema na vida de Jonas entre obedecer à voz de Deus e obedecer à tradição, obedecer aquilo que ele já tinha sido criado desde criança. E hoje nós precisamos observar qual é a voz que nós queremos ouvir. Qual é a voz que você quer ouvir? A voz do seu coração, da sua mente, aquilo que você acha, ou aquilo que Deus manda você fazer? Perceba que Jonas se tornou uma pessoa egoísta. E toda pessoa egoísta se torna uma pessoa frustrada. O egoísmo afasta as pessoas de você.
Não tem como você ser um missionário, você ser um pregador, você ser um crente, se você não consegue amar o seu irmão. Não existe meio termo para isso. É um mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você não quer ir para o céu? E por que você não vai querer que o seu amigo, seu colega de trabalho, seu colega da escola não vá para o céu com você? Como que você aceita você servir a esse Deus que é fiel, que te abençoa, e não querer passar isso, não querer mostrar isso? E assim a gente entra no terceiro defeito de Jonas. Defeito de todo aquele crente que se torna um missionário frustrado: falta de intimidade com Deus. Eu sempre falo sobre isso, porque a intimidade com Deus nos torna parecido com Ele. E quando nos parecemos com Deus, começamos a fazer a vontade dEle de forma mais simples, mais fácil. Se Deus tem misericórdia, nós vamos ter misericórdia. Assim como está escrito lá em Lamentações 3, 22, 23, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Como nós podemos servir um Deus misericordioso e não sermos misericordiosos? Em Mateus 18, 22, Jesus fala para Pedro. Pedro pergunta: quanto eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus fala: 70 vezes 7. Quantos de nós hoje não temos paciência com o nosso irmão? Pisou no meu carro, não quero, fica uma semana sem falar com o irmão. Isso aqui dentro, com quem conhece, com quem convive, imagina os de fora. Às vezes, a intimidade com Deus nos faz enxergar coisas em nós que a gente não enxerga por si próprio. É o Espírito Santo que faz a obra em nós e nos faz enxergar coisas que, se não fosse Ele, nós não enxergaríamos. E assim a gente vai para mais um defeito de Jonas, o quarto defeito, já estamos encerrando, que é o orgulho. Depois de ter desobedecido a Deus, depois de ser egoísta, e depois de não ter intimidade com Deus para perceber a vontade perfeita dele, Jonas foi orgulhoso. Porque ao final de toda a trajetória, depois que o peixe engoliu, ele orou, pediu misericórdia, Deus libertou ele. Ele foi, Deus mandou ele voltar lá, pregar para a cidade. Deus foi lá, pregou para a cidade. Jonas foi lá, pregou para a cidade. A cidade se converteu. E Jonas não ficou satisfeito com a conversão daquela cidade. Ele foi orgulhoso. Provérbios 16, 5 diz: o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Jonas queria estar certo. Jonas queria virar para Deus e falar assim: está vendo, Senhor? Eu não falei para o Senhor que eles não iam se converter? Eu não falei para o Senhor que eles eram maus? Mas aconteceu o contrário. Eles se converteram. E isso acabou com Jonas. Jonas ficou totalmente frustrado, porque ele queria ter razão, ele queria saber mais do que Deus e entender que ele estava certo. Um ponto muito importante aqui, e que às vezes nós não nos atentamos, é que, além dele ser orgulhoso, a gente pode pensar, eu tirei uma conclusão disso: como que uma pessoa prega para uma cidade e aquela cidade se converte e ele não fica satisfeito? Como foi essa pregação? Como será que foi essa pregação de Jonas? Se ele não queria que essa cidade se convertesse, como será que ele pregou para essa cidade? Eu penso, estava refletindo sobre isso, e penso que ele pregou de qualquer jeito. Ele pregou sem dar o seu melhor. Ele pregou de qualquer forma. Mas, mesmo assim, a cidade se converteu. A gente às vezes para pensar:
Como tem tanta gente que faz as coisas de qualquer jeito, como tem tanta gente que prega de qualquer jeito, canta de qualquer jeito, não se prepara, não busca fazer o melhor, e mesmo assim Deus opera, porque Deus tem misericórdia de nós. É por isso que as coisas acontecem. Muitas das vezes a gente consegue fazer até certo ponto, e dali em diante o Espírito Santo trabalha. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus tinha um plano para aquela cidade, e não era a falta de vontade de Jonas que ia fazer isso não acontecer. Deus usou até uma mula. E às vezes a gente pensa, poxa, eu não sou capacitado, eu não tenho uma pregação eloquente, eu não sei falar igual um Marco Feliciano, igual um Eliseu Rodrigues da vida. Não sei, mas o que eu sei é o suficiente para mim começar, e o resto o Espírito Santo vai fazer. E muitas das vezes as pessoas ficam presas a isso, eu não consigo fazer, e eu preciso ser melhor do que isso. O melhor do que isso é o Espírito Santo de Deus na sua vida. É isso que faz as coisas acontecerem. Quando Deus quer agir, Ele não precisa de muito. Ele vai te usar, independente. Ele vai te usar, é só você querer fazer isso. E a gente entra no quinto defeito. No quinto defeito de Jonas nessa passagem aqui, que é a desconexão da missão. A gente para refletir que Jonas, ele estava totalmente descompromissado, desconectado. Ele não sabia para que Deus tinha chamado ele ali naquela situação. E quando isso acontece, é quando a gente começa a fazer as coisas para Deus no automático. Como eu já falei no início, vem na igreja no quarta, vem na igreja no domingo, vem na escola dominical, entra mudo, sai calado, não participa, não se envolve. Às vezes a gente consegue passar anos da nossa vida fazendo isso, e a gente acaba vivendo uma vida desconectada de Deus e daquilo que Ele quer para nós. Isso levou Jonas a estar mais preocupado com a sua reputação de profeta do que com a salvação das almas. Fez com que ele tivesse raiva, demonstrou falta de compreensão dele, a natureza de Deus, que é longânimo, que é rico em benignidade. No versículo 2 do capítulo 4, ele diz: por isso que eu me adiantei, Senhor, e fugi para Tarsis, porque sabia que Tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em graça e grande em misericórdia, que muda de ideia quanto ao mal que anunciaste. Ou seja, ele fugiu porque ele sabia que Deus ia salvar aquela cidade. Se ele pregasse bem, se ele pregasse mal, não importa o jeito que ele fazia, que ele fizesse, Deus ia salvar aquela cidade, e Deus precisava dele para fazer isso. Como a gente orou aqui agora mais cedo, e eu sempre falo, não é a gente que escolhe Ele, é Ele que nos escolhe. É Ele que nos escolhe, Ele que nos chama. Nós não podemos falar não para um chamado de Deus. Quando a gente fala um não para um chamado de Deus, a gente se torna um crente frustrado. E a frustração, ela não vem só no âmbito religioso. Eu sou um crente frustrado porque eu não gosto da igreja, não gosto dos irmãos. Não, a frustração vem em outras áreas. Vem em áreas que você nem imagina. Pode vir numa vida financeira, pode vir numa vida sentimental. Você pode ser uma pessoa frustrada no convívio com a sua família. Porque a gente às vezes não consegue enxergar a vontade de Deus para a nossa vida. Então, resumindo, são 5 defeitos que nessa noite não é só para a gente apontar esses defeitos, eu tenho aquele defeito. Não, é para a gente buscar mudança. A pregação, quando a gente fala, uma pregação que às vezes é até meio dura, eu estou vendo que a igreja não está nem glorificando. Mas é isso, gente. Não é para glorificar mesmo, é para olhar para dentro de nós e falar assim: o que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso fazer para mudar? Nós não fomos chamados para ficar esquentando banco na igreja. Nós não fomos chamados para ficar preocupados
só com a liturgia da igreja, com os cultos, com as coisas que acontecem durante a semana, com os ensaios. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para passar metade do nosso tempo aqui dentro e quando sai da porta para fora, seja de outro jeito, seja de outra forma. A gente vê que no final do livro de Jonas, o Senhor exorta por causa dessa planta, e depois a gente não vê o que aconteceu com Jonas. Não tem, o fim da história não acontece. O fim da história de Jonas é Deus chamando Jonas e falando para Jonas: por que você quer morrer por causa de uma planta? E por que você não consegue ver que ali naquela cidade tem 120 mil pessoas? A importância daquelas pessoas. Então, quando nos afastamos de Deus, quando não temos intimidade com Ele, quando desobedecemos, nós começamos a dar mais importância para coisas, para plantas, para objetos, e não para as pessoas. Irmãos, nós somos o sal da terra. Eu vou encerrar aqui. Nós somos o sal da terra e precisamos temperar o mundo com a presença de Deus que está em nós. Os irmãos já perceberam que quando a gente vai fazer um churrasco, tem uns irmãos que gostam de churrasco aqui, vai fazer um churrasco, pega aquela carne lá, você coloca o sal em cima da carne, coloca lá o sal grosso lá, põe lá para assar. Se você colocar sal demais, você não vai conseguir comer aquela carne, porque aquela carne vai ficar salgada, ruim de comer. Se você colocar sal de menos, ela vai ficar ruim também. Agora, se você colocar sal na medida certa, aquela carne vai ter um gosto muito bom. E é exatamente assim que Deus nos chama para essa terra, para esse mundo. Nós temos que trazer a presença dEle. Nós somos o sal da terra e trazemos a presença dEle. O sal é a terra, é a presença dEle. E quando é que nós estamos salgados demais? Quando a gente deixa a presença dEle e começamos a nos engrandecer. Eu faço, eu aconteço, eu posso. Deixamos Ele para trás. E aí fica salgado demais. Ninguém aguenta ouvir você, nem você mesmo. E aí você precisa de quê? Beber uma água para tirar aquele sal. A água da vida. E a presença de Deus vem de novo e faz com que nós entendamos que não é sal de menos, não é sal de mais, é sal na medida certa. E a palavra de Deus precisa ser pregada a tempo e fora de tempo. Que os irmãos possam entender, que nós possamos entender hoje que nós somos o sal dessa terra e luz desse mundo. Ele nos chamou e Ele vai nos capacitar. É só nos colocarmos na posição certa, no centro da vontade dEle. E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.